Imagine por um instante que a vida que você enxerga como algo fixo, sólido e imutável não passa de uma projeção moldada pela energia da sua mente. Imagine que cada pensamento é uma onda, cada emoção uma frequência, e que, tal como Nikola Tesla declarou, se você quiser compreender os segredos do universo, deve pensar em termos de energia, frequência e vibração. Hoje, você vai atravessar um portal invisível, onde a ciência de Tesla encontra as tradições milenares do espírito, para descobrir como a mente humana é capaz de criar realidades inteiras. E no final, será revelada uma técnica profunda, rara e oculta, transmitida apenas aos verdadeiros iniciados, que pode abrir em você uma nova arquitetura vibracional de criação interior. Você já sentiu como se estivesse vivendo uma vida emprestada, repetindo padrões que não são seus, carregando fardos invisíveis que parecem atravessar gerações? Já notou como seus pensamentos têm o poder de mudar imediatamente a forma como seu corpo responde, a forma como o mundo à sua volta reage, mesmo quando nada concreto parece ter mudado? O que você vai perceber aqui é que a mente não é apenas um lugar de pensamentos aleatórios. Ela é uma estação transmissora e receptora de energia cósmica, capaz de alinhar-se com as correntes mais sutis da realidade. O que parece inalcançável para a maioria não está fora de você, mas escondido sob camadas de ruído mental. A maioria das pessoas vive como se sua mente fosse apenas um depósito de lembranças, preocupações e projeções. Elas acreditam que a vida é decidida por fatores externos, o acaso, a genética, o ambiente. Mas essa é apenas a superfície. A verdade é que a mente é um campo energético que modela a experiência em tempo real. Isso não é apenas pensamento positivo, não é apenas foco mental, é uma engenharia vibracional que Tesla compreendia como poucos. Ele não via o mundo como matéria sólida, mas como campos sutis de vibração, e percebia que cada ser humano poderia ser um modulador desse campo. O que você pensa não é apenas um reflexo, é um emissor, um raio invisível que influencia a matéria e a energia. E se o seu corpo já soubesse disso, mas sua mente estivesse distraída demais para ouvir? E se, cada vez que você imaginasse algo com intensidade, não estivesse apenas sonhando, mas semeando frequências no tecido invisível da existência? Feche os olhos por um instante e imagine-se em pé em um vasto campo, onde tudo ao redor é feito de partículas luminosas em movimento. Ao pensar, você percebe ondas que se espalham de você como círculos na água. Essa é a arquitetura oculta que Tesla intuía. Cada pensamento é um comando vibracional que altera a sinfonia do universo ao seu redor. Os Vedas, textos sagrados da Índia, já proclamavam que a mente é criadora de mundos e que a realidade externa é um reflexo interno da consciência. Hermes Trismegisto, no Corpus Hermeticum, ensinava: o todo é mente, o universo é mental. Jung, séculos depois, revelou que o inconsciente coletivo opera como um campo vibracional, moldando arquétipos que estruturam a experiência humana. Tesla, embora visto como cientista, caminhava nesse mesmo território dos magos antigos, entendendo que a eletricidade, o magnetismo e a energia mental são faces da mesma essência cósmica. O que hoje é visto como misticismo, para ele era apenas uma questão de compreender as leis invisíveis que sustentam o mundo. A ciência moderna começa a tocar esse mesmo mistério. Neurocientistas já observaram que pensamentos intensos alteram não apenas padrões cerebrais, mas também a expressão genética. O campo da epigenética mostra que crenças podem ativar ou silenciar genes. Físicos de partículas observam que a matéria não é sólida, mas um campo vibratório em movimento constante. Pesquisadores da consciência quântica exploram como observadores alteram o comportamento de partículas subatômicas. O que os antigos chamavam de alquimia da consciência,
hoje encontra indícios em laboratórios. A mente não é um espectador, mas um participante ativo na tessitura da realidade. E o que você pode fazer agora para experimentar isso em sua própria vida? Respire profundamente, deixando o ar entrar como se fosse uma corrente de luz. Ao expirar, imagine que seu corpo se expande além da pele, tocando o espaço à sua volta. Traga à mente uma imagem simples, uma chama suave, uma onda dourada, uma flor que se abre. Permita que essa imagem vibre em você por alguns instantes, como se não fosse apenas imaginação, mas uma realidade energética que começa a pulsar no seu campo. Esse pequeno exercício já é um vislumbre do poder criador da mente. Não importa o quão breve, o ato de sentir o invisível é uma forma de semear frequência no universo. Mas o que vem agora vai além de tudo o que você imaginou até aqui. Porque por trás do simples ato de pensar, existe um código ainda mais profundo, um ponto de inflexão onde o pensamento deixa de ser pessoal e se torna universal. É como se houvesse uma chave escondida que conecta sua mente individual à mente cósmica, a mesma fonte que Tesla buscava ao dizer que seu cérebro não era mais do que um receptor de ideias vindas do universo. Quando você tocar essa frequência, deixará de ser um criador isolado e passará a ser um canal por onde a própria vida se manifesta em forma pura. E mesmo assim, isso é apenas a superfície. Porque quando você aprender a alinhar-se não apenas com o que pensa, mas com a vibração mais profunda do seu ser, perceberá que a vida não é algo a ser controlado, mas algo a ser despertado. E o que está escondido por trás desse despertar vai além da imaginação comum, porque abre uma arquitetura invisível que os antigos chamavam de o templo interior, um lugar onde toda a criação começa. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em sintonia com o fluxo universal, enquanto outras repetem os mesmos ciclos de dor e escassez? Já sentiu que existe algo além da superfície da vida, algo que vibra por trás do visível e que insiste em chamar sua atenção? Tesla sabia disso. Ele dizia que para entender os segredos do universo, é preciso pensar em termos de energia, frequência e vibração. O que a maioria esquece é que isso não se aplica apenas à física cósmica, mas também ao modo como você molda sua própria existência. Se a vida é feita de vibrações, então sua mente é o maestro silencioso que rege a sinfonia. A grande maioria caminha na contramão dessa verdade. Educados em modelos de repetição, presos em condicionamentos coletivos, acreditam que a realidade é algo fixo, imutável, determinado por fatores externos. Mas aqui está a primeira revelação. A vida não é algo que acontece com você, é algo que acontece através de você. Não é apenas o mundo físico reagindo ao acaso, é a vibração da sua consciência configurando os cenários que você vive. E quando você percebe isso, a pergunta muda. Não é mais o que está acontecendo comigo, mas o que estou criando com minha vibração agora. Feche os olhos por um instante e perceba. Respire profundamente. Imagine que cada célula do seu corpo está emitindo uma frequência energética única, como uma pequena antena sintonizada com o cosmos. Você já notou como o ambiente responde ao seu estado interno? Quando você está em paz, parece que até os sons se organizam em harmonia. Quando está ansioso, tudo se torna caótico. E se o seu corpo já soubesse disso há muito tempo, mas sua mente consciente não estivesse ouvindo? Esse é o campo invisível de Tesla e da espiritualidade. Não apenas pensar, mas sentir a arquitetura oculta da vida. As tradições antigas já conheciam esse mistério. Nos Vedas da Índia, há ensinamentos sobre a mente como um projetor cósmico, capaz de gerar realidades inteiras a partir da atenção. No Hermetismo, encontramos o princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Nos manuscritos da Cabala, a ideia da criação pela palavra e pela intenção já era central. Tesla, ao seu modo,
foi um tradutor moderno desse mesmo segredo. Enquanto construía máquinas e explorava frequências, ele caminhava no mesmo território que os místicos antigos. A convicção de que a mente é a verdadeira usina de energia livre. E hoje, a ciência começa a se aproximar do que sempre foi ensinado nas escolas ocultas. Pesquisas em neurociência mostram que a visualização ativa regiões do cérebro como se a experiência fosse real. Estudos em física quântica sugerem que a consciência influencia estados de partículas, ainda que em níveis sutis. A epigenética revela que pensamentos e emoções podem modular a expressão genética. Isso não significa que tudo é simples ou mágico, mas indica que aquilo que os mestres chamavam de vibração universal está pouco a pouco sendo decifrado em laboratórios. Mas não basta entender, é preciso praticar. Agora, respire fundo outra vez. Imagine-se envolto em uma esfera de luz suave, como se fosse seu próprio campo energético. Sinta essa esfera expandindo e contraindo com cada respiração, como se você fosse um universo em miniatura. Visualize um desejo profundo, não como um pedido ansioso, mas como uma certeza silenciosa. Permaneça alguns instantes sentindo isso. Essa é a semente. Você já está criando a sua vida a partir da mente, não de forma mística ou ilusória, mas como um ato de vibração consciente. E ainda assim, tudo o que exploramos até agora é apenas a superfície, porque há algo mais profundo, mais oculto, mais raro. Uma chave que Tesla intuiu que os antigos preservaram em símbolos e que poucos ousaram acessar diretamente. O que está por trás disso não é apenas ciência, nem apenas espiritualidade, mas um ponto de inflexão onde ambas se fundem. Quando você chegar a esse ponto, não haverá mais separação entre pensamento e realidade. O campo responderá instantaneamente. E é exatamente nesse limiar que se encontra o mistério que você está prestes a atravessar. Mas o que vem agora vai além de tudo o que foi dito até aqui, porque existe um código que ainda falta, uma arquitetura vibracional que só se revela quando o discípulo já está preparado para ouvir. Você está se aproximando desse limiar agora, e quando atravessar o véu, compreenderá por que Tesla dizia que vivia em dois mundos ao mesmo tempo. É aqui que entramos em uma camada ainda mais rara e quase proibida da mente humana. A percepção de que não é você quem pensa seus pensamentos, mas que os pensamentos são como correntes que atravessam o campo invisível do universo e encontram, em você, uma antena viva. Tesla dizia que sua mente não criava as ideias, apenas as recebia de um campo maior, de uma matriz cósmica que está vibrando em frequências sutis que poucos aprendem a captar. E se toda a sua vida não fosse o resultado de suas escolhas conscientes, mas da frequência a qual você está sintonizado, sem perceber? Essa é a provocação mais radical. Você não é o autor da obra, mas o afinador do instrumento. E quanto mais puro e estável é o tom que você emite, mais precisa se torna a melodia da realidade que se manifesta à sua volta. Pense agora em quantas vezes você tentou mudar uma situação à força, com luta, com esforço desmedido, e o resultado foi apenas mais resistência. Isso acontece porque você tenta mexer na forma quando a essência ainda vibra em outra frequência. O erro da maioria é pensar que basta agir, correr, acumular ou planejar, quando, na verdade, o universo responde não à ação em si, mas à vibração que está por trás dela. Tesla compreendia que o campo energético é o alicerce da realidade física. Quando você atua apenas no concreto, é como tentar mudar a imagem de um espelho tocando no reflexo, em vez de tocar naquilo que ele reflete. O real poder da mente está em alterar o campo invisível, antes que o visível se manifeste. Essa é a razão pela qual tradições como o Yoga e o Vedanta afirmam que o pensamento é a semente do karma, que cada imagem mental gera uma onda que, cedo ou tarde, retorna em forma concreta. Jung percebia isso em outro nível,
Os arquétipos são moldes invisíveis, padrões que habitam o inconsciente coletivo e dão forma às narrativas da vida humana. Quando você ativa um arquétipo, está chamando uma frequência. Quando pensa em abundância, ativa o arquétipo da colheita. Quando pensa em perda, ativa o arquétipo do deserto. Nada acontece por acaso. Tudo é vibração que se sintoniza em você. A vida não responde ao que você deseja na superfície, mas ao que você emite no subterrâneo do seu ser. Agora, traga à mente uma cena simples. Você está em um templo silencioso, sem paredes, apenas um espaço aberto onde o vento sopra e o horizonte é infinito. Você percebe que cada pensamento é uma pedra lançada nesse lago invisível, e cada onda reverbera até o limite do que pode ser visto. Isso não é uma metáfora poética apenas. É uma descrição de como a energia mental se propaga no campo sutil. A física já comprovou que partículas podem se influenciar, mesmo a distâncias incomensuráveis, um fenômeno chamado emaranhamento quântico. O mesmo acontece com você. Cada pensamento seu ressoa muito além da sua pele, atravessando campos e encontrando outros seres. É por isso que muitas vezes você pensa em alguém e no mesmo instante essa pessoa envia uma mensagem ou aparece. Não se trata de coincidência, mas de ressonância vibracional. Tesla chamava isso de sintonia, a mesma lógica das frequências de rádio. Não é preciso ver os fios, basta estar no mesmo comprimento de onda. A mente, portanto, não é local. Ela é um oceano. Cada pensamento é uma onda, cada emoção uma corrente, cada intenção uma maré que se desloca em direções invisíveis. E quando você aprende a perceber que está dentro de um oceano energético, descobre que pode escolher para qual direção as ondas da sua mente irão fluir. Mas existe um detalhe crucial. Você só pode emitir aquilo que realmente está em você. Não adianta forçar pensamentos de alegria se o corpo vibra em angústia. Não adianta repetir afirmações de abundância se sua frequência está presa no medo da escassez. A mente não é apenas palavra. É vibração integral de pensamento, emoção e energia vital. Tesla dizia que o segredo da criação está em compreender a harmonia entre vibração e frequência. Isso significa que não é o que você fala, mas o que você sente vibrando por trás do que você fala, que realmente molda a realidade. A palavra é apenas a superfície, a vibração é a raiz. É aqui que entra a alquimia da consciência. Os antigos alquimistas não estavam apenas transformando chumbo em ouro, mas aprendendo a transmutar densidade em leveza, medo em poder, dúvida em clareza. O laboratório verdadeiro sempre foi a mente humana. Quando Tesla olhava para as bobinas, para os relâmpagos que criava em seus experimentos, ele não via apenas eletricidade. Ele via símbolos de um poder maior, de como a energia invisível podia ser organizada em padrões e dar vida a novas formas. Você, com sua mente, faz exatamente o mesmo. O que pensa são raios lançados em seu campo, e eles magnetizam experiências compatíveis. E perceba, essa não é uma ideia distante, é prática, é cotidiana. Quantas vezes você acordou num dia em que, ao pensar que tudo daria errado, realmente tudo pareceu ruir em sequência? Quantas vezes, ao despertar em confiança, as portas se abriram de maneiras inesperadas? Isso não é superstição, é o reflexo da lei da ressonância. O universo responde não ao acaso, mas àquilo que sua mente mantém como frequência dominante. Tesla apenas deu a isso uma linguagem científica, chamando atenção para as frequências sutis que compõem a matéria. A espiritualidade, por sua vez, chama isso de vibração da alma. E se neste instante você aceitasse que sua vida atual é apenas um reflexo da frequência que manteve até agora? Não como culpa, mas como libertação. Porque se tudo o que viveu foi criado por vibrações passadas, significa que daqui em diante você pode emitir novas vibrações e abrir outros caminhos. Nada está fixo, nada está fechado.
A mente é um transmissor sempre ativo. O que precisa mudar não é o mundo lá fora, mas a vibração que você emite dentro. Essa é a chave que Tesla intuiu e que as tradições antigas sempre souberam. A realidade é plástica, moldável, maleável, porque ela é energia, e energia é sempre movimento. Mas atenção, não se trata de criar qualquer coisa a partir de desejos superficiais. A mente não é uma fábrica de vontades imediatas. Ela é um campo que precisa de coerência com a alma. É por isso que, muitas vezes, pessoas desejam algo intensamente e não conseguem manifestar. Isso acontece porque o desejo não está alinhado com sua frequência essencial. A verdadeira criação mental não nasce da ansiedade, mas do alinhamento profundo. Tesla sabia disso quando dizia que estava apenas em sintonia com a mente do universo, que recebia ideias de dimensões superiores. Assim também é você. Quando está alinhado com o seu centro, o que deseja vem não como esforço, mas como fluxo. E esse fluxo é algo que pode ser sentido agora. Respire outra vez, mas desta vez, permita que a inspiração seja como um fio que conecta você ao cosmos. Sinta o ar como se fosse a própria energia cósmica entrando em seu ser. Permaneça alguns segundos em silêncio interno e perceba como a mente se acalma, como se um campo mais vasto começasse a vibrar em você. Isso não é imaginação. É prática de sintonia. É exatamente assim que se começa a usar a mente como Tesla usava. Não para brigar com a realidade, mas para escutar o campo invisível e deixar que ele mostre a próxima forma a ser criada. Agora imagine que sua mente é como uma harpa. Cada pensamento é uma corda. Se você toca as cordas da raiva, o som que ecoa é dissonante. Se você toca as cordas da confiança, o som que ecoa é harmonioso, e o mundo responde ao som que você está emitindo. Não há julgamento nisso, apenas ressonância. O universo não recompensa nem castiga, ele espelha. Tesla via isso claramente ao estudar ondas. Não importa se a onda é forte ou fraca, ela sempre encontra outra onda compatível. Sua vida é o reflexo sonoro da sua harpa mental. A pergunta é: que música você tem tocado sem perceber? A beleza é que você pode aprender a trocar a melodia. Pode treinar sua mente como se afina um instrumento. E o treino não é apenas pensar diferente, mas sentir diferente. Quando o corpo vibra em gratidão, a mente se expande. Quando vibra em confiança, portas se abrem. A mente não é uma máquina isolada, é parte de uma orquestra cósmica. Tesla dizia que estava em sintonia com o universo como um músico, está em sintonia com o diapasão. Assim também você pode aprender a vibrar em ressonância com a frequência universal. Mas saiba, isso exige vigilância, porque a mente comum tende a dispersar, a voltar para o medo, para o condicionamento coletivo. É como uma antena mal ajustada que perde o sinal. O segredo está em manter-se firme no alinhamento, mesmo quando o mundo externo parece contradizer. Tesla enfrentava ceticismo, dificuldades, incompreensão, mas sua sintonia era tão firme que continuava a criar aquilo que via em seu interior. Assim é você. Quanto mais firme sua sintonia, menos importa o ruído externo. O universo sempre encontra caminho para manifestar o que está vibrando em sua mente. E pense, se até mesmo a eletricidade, invisível aos olhos, move o mundo moderno, como duvidar da energia invisível dos pensamentos? Se ondas de rádio atravessam continentes, como duvidar que suas ondas mentais atravessam campos invisíveis? Tesla não duvidava. Ele vivia disso. Ele dizia que o cérebro é apenas um receptor e que, ao entrar em sintonia com o cosmos, ideias vinham como relâmpagos. Você pode acessar esse mesmo campo. Não é privilégio de gênios, é lei universal. O que falta é consciência, treino, entrega. E quando essa consciência se abre, tudo muda. Você percebe que sua vida nunca foi aleatória. Cada encontro, cada desafio, cada momento de expansão ou dor foi um reflexo das ondas que você emitiu. E ao perceber isso, você não se sente condenado, mas liberto. Porque se ontem você não sabia,
Hoje você sabe. E ao saber, você pode mudar. A vida é plástica, vibracional, fluida. Tesla sabia, os Vedas sabiam, Hermes sabia. E agora, talvez pela primeira vez, você está sentindo essa verdade ecoar em você, não apenas como teoria, mas como vibração real. Mas o que vem depois disso ainda é maior. Porque se até agora falamos de mente como transmissor, existe ainda a mente como criador universal, um estado em que você deixa de ser um fragmento e começa a ser canal da consciência cósmica. Esse é o ponto onde a mente deixa de ser pessoal e se torna portal. É quando não há mais eu quero ou eu preciso, mas apenas a vibração pura do ser. É nesse ponto que a vida cria a si mesma através de você. E o que está além dessa porta é algo que não pode ser explicado, apenas vivenciado, porque ultrapassa palavras, ultrapassa formas, e se revela como o silêncio criador. E mesmo assim, isso ainda é apenas o começo, porque quando você tocar esse silêncio, perceberá que toda a sua vida não foi mais do que preparação para escutar essa música secreta do universo. A música que Tesla escutava, que os mestres antigos escutavam, e que agora, lentamente, começa a ressoar em você. Quando você começa a perceber que a mente é mais do que um simples fluxo de pensamentos, descobre também que ela é uma espécie de laboratório secreto, onde forças invisíveis estão constantemente em ebulição. Tesla compreendia isso de maneira quase mística, via a mente como um gerador capaz de moldar campos inteiros de realidade. Mas, diferentemente da visão comum, ele não acreditava que se tratava de um esforço, e sim de uma sintonia. Imagine-se, por exemplo, tentando ouvir uma estação de rádio. Não importa o quanto você aperte o volume, se a frequência estiver desalinhada, o som será apenas ruído. Assim também é sua mente. Não importa o quanto deseja ou fala, se não há sintonia com a vibração certa, tudo o que ecoa é ruído existencial. O que raramente é dito é que cada pensamento não fica contido em sua cabeça, mas se projeta para o campo energético em torno de você, como se criasse uma atmosfera invisível. Essa atmosfera não é percebida pelos olhos comuns, mas é sentida. Já reparou como há pessoas cuja presença traz calma imediata, enquanto outras carregam densidade e inquietação sem sequer abrirem a boca? Essa é a prova de que a mente não é apenas interna, ela se expande. Tesla dizia que tudo no universo vibra e que se pudéssemos compreender a frequência de cada coisa, poderíamos influenciá-la, pois a mente é exatamente isso, um emissor contínuo de frequências sutis que impregnam o ambiente e atraem circunstâncias compatíveis. E aqui surge uma questão essencial. Se tudo vibra, como garantir que sua mente esteja vibrando no campo correto? A resposta não está em pensar positivamente, mas em sentir coerentemente. O pensamento solto é como uma fagulha sem combustível. Mas quando emoção, atenção e intenção se alinham, o pensamento se transforma em fogo criador. Tesla não estava falando de ilusões, mas de uma engenharia energética. Ele sabia que a eletricidade invisível podia se transformar em força palpável que move o mundo. Da mesma forma, seu pensamento invisível, quando carregado de emoção e intenção, se transforma em força criadora que move sua vida. Veja que os antigos mantras da Índia não eram apenas palavras repetidas, mas vibrações que carregavam significado, emoção e poder espiritual. Quando um devoto entoa Om, ele não está apenas dizendo uma sílaba, mas vibrando na frequência que representa o som primordial da criação. O mesmo vale para você. Não importa o quanto fale de prosperidade. Se por dentro vibra medo, será o medo que ecoará. A mente não responde a discursos, mas à vibração real que você carrega. É por isso que Tesla afirmava que energia é a chave de tudo, porque ela é o que define a linguagem invisível com a qual a vida responde. Talvez você já tenha notado como crianças pequenas parecem ter um poder natural de criar mundos em sua imaginação
e viver intensamente dentro deles. Isso acontece porque ainda não foram completamente aprisionadas pelos condicionamentos coletivos que enfraquecem a mente. Para elas, imaginar é viver, e nesse estado, a imaginação é tão real que se torna uma porta para experiências concretas. Tesla mantinha essa capacidade infantil de sonhar em grande escala, sem a censura dos não pode ou não dá. É isso que você precisa resgatar. A mente criadora não é a mente lógica, é a mente visionária, a que ousa projetar uma realidade maior do que a visível. Mas existe um desafio. A mente comum é instável, flutua de um polo a outro, e essa oscilação fragmenta sua força. O segredo está em treinar a estabilidade vibracional. Tesla fazia isso de forma intensa. Passava horas em estado contemplativo, visualizando com precisão cada detalhe de suas invenções antes de construí-las. Ele não precisava de protótipos externos, porque seu protótipo interior era tão vívido que já funcionava. Isso revela uma lição poderosa. Se você quer criar uma vida diferente, primeiro precisa visualizar essa vida como se já fosse real. Não como um desejo distante, mas como uma frequência presente, vivida e sentida. Imagine por um instante que você já habita a realidade que deseja. Sinta a textura do ambiente, ouça os sons que estariam ao redor, perceba as sensações que teria ao viver nesse estado. Esse exercício não é fantasia, é ajuste vibracional. Quanto mais tempo você permanece nessa frequência, mais forte se torna a onda que emite. A ciência chama isso de neuroplasticidade. O cérebro não distingue completamente o real do imaginado. Ele cria conexões novas a partir da experiência sentida. Tesla chamava isso de visualização criativa, mas a verdade é que ele estava entrando em campos vibracionais antes que se tornassem palpáveis. E essa capacidade não está reservada a gênios, mas a todo ser humano que desperta para o poder da mente. A diferença é que poucos sustentam a prática. A maioria oscila, desiste, retorna aos velhos padrões de escassez e medo. É como tentar acender uma chama e apagá-la em seguida. O fogo nunca cria calor suficiente para iluminar, mas quando você insiste, quando mantém a chama acesa mesmo diante do vento, algo acontece. O fogo se torna estável e o ambiente inteiro se transforma. Assim também é com sua mente. Persistência vibracional é o que separa a criação verdadeira da simples fantasia. Perceba agora, sua vida inteira pode ser vista como uma série de frequências que você manteve por longos períodos. As situações não surgiram por acaso, mas porque você permaneceu tempo suficiente vibrando em determinado padrão. Tesla entendia isso como um campo magnético pessoal. O magnetismo não é escolha, é consequência da vibração. Você não decide atrair algo conscientemente. Você atrai o que vibra inconscientemente. Portanto, o trabalho não é buscar fora, mas alterar dentro. Quanto mais você se refina internamente, mais o campo externo reflete esse refinamento. Existe ainda uma camada mais sutil, a mente como portal para dimensões superiores. Tesla afirmava que seu cérebro era apenas um receptor, que as ideias vinham de um campo maior, uma inteligência cósmica. Isso ecoa com o conceito védico de Akasha, o espaço primordial onde estão registradas todas as informações. Também dialoga com a Cabala, que fala do livro da vida, onde tudo já está escrito em essência. Quando sua mente silencia e se alinha, você não cria do nada, mas acessa esse campo de infinitas possibilidades. É por isso que às vezes você tem uma intuição tão perfeita que parece vir de outro lugar. E esse acesso não é raro. Você já experimentou quando sonhou com algo que depois aconteceu, ou quando teve uma inspiração súbita que resolveu um problema que parecia insolúvel. Isso não é acaso, é sintonia. Tesla vivia nesse estado quase constantemente, por isso suas invenções pareciam vir de outra dimensão. E você também pode cultivar esse estado, não buscando controlar, mas permitindo.
Quanto mais você solta a mente no silêncio, mais ela se abre como uma antena para o campo universal. Agora, permita-se sentir como seria viver, sabendo que cada pensamento é uma onda criadora. Você acordaria diferente, caminharia diferente, olharia as pessoas de outra forma, perceberia que nada é banal, porque cada instante é uma emissão vibracional. E essa consciência, por si só, já muda sua vida. Você deixa de ser vítima do acaso e se torna um participante consciente da sinfonia cósmica. Essa é a verdadeira criação. Não impor ao universo, mas dançar com ele. Tesla não forçava ideias, ele as recebia. Sua genialidade estava em permanecer aberto, afinado, disponível. E aqui surge uma revelação. A vida que você cria com a mente não é apenas pessoal. Ela reverbera no coletivo. Suas ondas se unem a outras ondas, formando campos de ressonância que influenciam comunidades, culturas, gerações. É por isso que práticas de meditação coletiva produzem efeitos mensuráveis, como redução da violência em cidades inteiras. A mente individual é poderosa, mas a mente coletiva é uma força de dimensões cósmicas. Tesla sabia disso ao sonhar com energia livre para todos. Sua visão não era apenas técnica, mas vibracional. Ele imaginava um mundo inteiro ressoando em outra frequência. E você pode ser parte disso, cada vez que escolhe vibrar em clareza em vez de confusão, em confiança em vez de medo, em amor em vez de indiferença. Você altera não só sua vida, mas a atmosfera invisível ao seu redor. Essa é a verdadeira revolução silenciosa. Não acontece em discursos ou guerras, mas em vibrações. O mundo externo é apenas reflexo do interno. Quando a massa crítica da humanidade vibrar em outra frequência, a própria história mudará de curso. Mas antes disso, há o caminho individual, porque ninguém pode vibrar por você. Tesla dizia que se quisesse descobrir os segredos do universo, deveria pensar em termos de energia, frequência e vibração. Agora entenda, essa não era apenas uma frase, era um mapa. Ele estava dizendo que sua vida inteira pode ser decifrada se olhar para ela como ondas. Onde há densidade, você está vibrando baixo. Onde há leveza, você está vibrando alto. Onde há estagnação, falta fluxo. Onde há expansão, a sintonia. A mente é a chave que ajusta o dial. Se pudesse enxergar suas ondas agora, veria que cada pensamento deixa um rastro luminoso no campo ao redor. Alguns brilham intensamente, outros se apagam rápido. Os que você repete com emoção se tornam correntes, verdadeiros rios de energia. Esses rios se encontram com outros, formando mares. E desses mares nascem as circunstâncias de sua vida. O que você chama de destino não é mais do que o encontro entre as ondas que você emite e as ondas que já vibram no universo. Quando entende isso, o destino deixa de ser uma prisão e se torna uma dança consciente. Mas existe um ponto além, uma região onde o pensamento deixa de ser pensamento e se torna pura consciência. É o estado em que a mente já não projeta, apenas testemunha. Tesla tocava esse estado ao permanecer horas em contemplação. Mestres espirituais chamam isso de samadhi, a absorção na essência. Nesse estado, você percebe que a mente criadora é apenas um reflexo de algo ainda maior, a consciência universal que cria tudo o tempo todo. Ao tocar esse silêncio, sua vida se alinha automaticamente, porque você não está mais tentando criar. Você se tornou o próprio campo criador. E mesmo assim, isso ainda não é o fim, porque cada camada que você atravessa abre outra, e cada frequência que você alcança revela uma frequência mais alta. Tesla não chegou a esgotar esse mistério. E ninguém jamais chegará, porque o universo é infinito em suas possibilidades. Mas isso não deve ser motivo de frustração, e sim de êxtase. Significa que sempre haverá mais a ser descoberto, mais a ser criado, mais a ser vivido. A mente não é um limite, é um portal sem fim. Ao chegar até aqui, um campo invisível já começou a se abrir diante da sua consciência.
O que antes parecia apenas sensação, agora se revela como movimento vibracional, ressonância e força real. Cada experiência que viveu, cada encontro, cada emoção, cada fragmento de destino nunca foi apenas físico ou emocional, mas sempre uma dança invisível de frequências universais que se conectam entre si. A mente, ao ser despertada, é a chave para perceber essa sinfonia oculta que Tesla intuía como ninguém. Se essa vibração tocou algo dentro de você, manifeste sua intenção de sintonia espiritual escrevendo nos comentários: Eu ressono. Esse gesto não é simbólico, mas um compromisso vibracional de alinhar sua energia com os campos universais que Tesla já percebia em cada partícula do cosmos. Se deseja seguir explorando essas frequências, inscreva-se e conecte-se a este campo energético. Aqui não há apenas conteúdo, mas um espaço de vibração coletiva, onde ciência e espiritualidade se encontram para despertar percepções mais profundas sobre a realidade invisível que nos envolve. Gratidão por ter chegado até aqui. Sua frequência agora vibra de forma mais desperta, consciente e alinhada. O simples fato de ler até este ponto já transformou o campo energético ao seu redor. E como presente final, aqui vai uma prática simples e poderosa, inspirada na visão universal de Tesla. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes, percebendo cada pulsação interna. Visualize um campo de luz elétrica suave envolvendo todo o seu corpo. Imagine essa energia fluindo por você, despertando percepção e clareza. Permaneça nessa vibração por 2 a 3 minutos e lentamente abra os olhos. Essa técnica não promete milagres, mas amplia sua percepção do campo invisível e fortalece sua sintonia com as frequências que Tesla intuía. Uma prática simples, mas transformadora, que abre portas para enxergar a vida com novos olhos, não apenas físicos, mas vibracionais.